Hoje, no nosso Papo de Ogro, mais uma resenha da obra do escritor britânico George Orwell com o livro 1984. Se inscreva aqui no canal e acompanhe essa e outras resenhas. George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair, foi um escritor e jornalista britânico nascido em Motihari, na Índia, em 25 de junho de 1903. George Orwell é amplamente reconhecido como um dos mais importantes e influentes escritores de todo o século XX. Orwell cresceu na Inglaterra e estudou no renomado Eton College antes de se juntar à Polícia Imperial Indiana, servindo por 5 anos. Mais tarde, vivendo em Paris, trabalhou como escritor freelancer. Durante a Guerra Civil Espanhola, ele se juntou às milícias anarquistas e socialistas para lutar contra o regime de Franco. Essa experiência foi o tema do seu livro Homenagem à Catalunha. Depois da Guerra Civil Espanhola, Orwell se estabeleceu em Londres e começou a trabalhar como jornalista e escritor, tendo escrito para diversos jornais britânicos, incluindo The Tribune e The Observer, e publicou vários livros importantes, como A Revolução dos Bichos, que já falamos aqui e recomendo que vocês assistam, e 1984, o livro que falaremos hoje. Orwell faleceu em 21 de janeiro de 1950, aos 46 anos, devido a complicações relacionadas à tuberculose. Sua obra continua a ser lida e estudada em todo o mundo e é considerada uma crítica poderosa ao totalitarismo e à manipulação da informação. Orwell é lembrado como um dos mais brilhantes escritores de todos os tempos. 1984 é um livro de ficção distópica, escrito por Orwell em 1949, que continua a ser um clássico da literatura mundial até hoje. A obra retrata uma sociedade futurista e opressiva em que o governo totalitário controla todos os aspectos da vida dos cidadãos, incluindo o pensamento e a memória. O personagem principal, Winston Smith, é um trabalhador do Ministério da Verdade, cuja função é reescrever a história de acordo com os interesses do Estado. No entanto, ele começa a questionar a verdadeira natureza do regime e a buscar a liberdade de verdade, o que o coloca em grande perigo. 1984 é uma leitura densa e perturbadora que retrata a realidade de uma sociedade em que a liberdade individual é completamente reprimida pelo Estado. A obra é uma crítica poderosa ao controle governamental, da informação e da falta de liberdade individual em sociedades autoritárias. Além disso, o livro é um alerta sobre a manipulação da linguagem e a importância da comunicação clara e honesta para a democracia e a liberdade propriamente dita. A mensagem principal do livro é a importância da liberdade individual e da proteção dos direitos humanos em uma sociedade democrática. 1984 é um livro atemporal e poderoso e que continua a inspirar leitores em todo o mundo. A obra é uma reflexão sobre a condição humana e a luta pela liberdade e pelos direitos individuais em um mundo em que a verdade pode ser facilmente manipulada. Ou numa sociedade que conhecemos muito bem, onde nem mesmo o passado é algo preciso. 1984 is, I believe, a quite terrifying masterpiece. So terrifying, in fact, I don't think I should like to read another like it. I'm not absolutely dissatisfied with it. I think it is a good idea, but the execution would have been better if I had not been under the influence of TB when I wrote it. You once claimed that you have an ability to face unpleasant facts. Is that what you've demonstrated in 1984 by drawing an accurate portrait of the future? I think that allowing for the book being, after all, a parody, something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. Fala pessoal, tudo bem? Rubens Camargo aqui com meu amigo Eduardo Leitão. Estamos voltando para mais uma resenha que você tem acompanhado aqui no nosso canal. Já fizemos sobre Revolução dos Bichos, Dom Casmurro, e hoje temos o prazer de falar sobre um livro interessantíssimo que é o 1984, de George Orwell. Como você já viu na introdução aí, muito bem narrada pelo nosso amigo Edu. Vamos ser rápidos aqui nesse livro. É um livro interessante, que vale muito a pena a leitura. É um pouco cansativo? Sim, mas tem ali a sua importância e passa uma mensagem muito interessante. Mas vamos resenhar aí um pouquinho aqui. Fala aí, Edu, como tá, meu amigo? Tudo certo? Tudo beleza, pessoal? Obrigado por estar aqui mais uma vez. Nossa segunda resenha sobre George Orwell, a sua obra, né? Sim, é que o escritor, o George, ele tem realmente essa pegada. Ele distorceu, ele pegou a Revolução dos Bichos, que na minha opinião é melhor do que 84, na minha opinião.
prefiro mais a leitura do Revolução. Mas ele pegou ali a Oceania, a Eurásia, a Lestácia, e ele só deu uma diversificada. Um pouquinho, talvez ele enrolou muito, né, em 84 ali, com Winston, com aquela luta ali com o Grande Irmão e tudo mais. Mas se a gente parar para ler assim, de uma forma pulando a enrolação do livro, que ele tem uma parte de enrolação, vamos ser bem sinceros. São 100 páginas do Winston no apartamento dele. É chato, pessoal, não vou mentir, não. Essa parte ali, 1/3 do livro, né? É só aquilo ali. Exato. É que também ali, acho que ele usa aquela parte para apresentar os ministérios, né? Ministério da Verdade, da Paz, acho que é da fartura, do amor, e papapá. Então ele vai meio que apresentando o contexto de como o Grande Irmão trabalha para atingir o seu objetivo, mas de fato essa primeira parte aí da apresentação do Winston, nessa vivência no apartamento, realmente é pesadinha, né, cara? É bem chatinha. Mas vale a pena ainda assim a leitura. Sem dúvida, a leitura eu acho primordial, imprescindível para qualquer pessoa que queira entender a sociedade que nós vivemos hoje. Vale muito a pena a leitura, sim. E lembrando que é um livro lançado em 84, mas o Warren escreveu ele em 1949, 48, naquela época ali. E olha o quanto que ele tinha uma percepção do que seria o futuro. Tanto que você viu aí na abertura do vídeo o próprio George Orwell falando em entrevista que ele imaginava que o presente seria daquele jeito, né? E uma frase do livro que me chama a atenção é que quem controla o passado controla o futuro. E quem controla o presente controla o passado. Eu achei uma visão muito ousada do escritor para a época. Você não achou que ele leu bem? Sim, sem dúvida. É fascinante o modo com que ele entendia a mentalidade socialista, sendo um socialista ele próprio. E um dos pontos mais fascinantes do livro é a frase do autor que diz: em um mundo de mentiras, quem diz a verdade comete um ato revolucionário. O que é mais atual do que isso, principalmente se nós colocarmos a realidade do Brasil? Hoje é um ato revolucionário você dizer a verdade. Lembrando que tem o famoso crime-ideia, né? Crime-ideia. O crime-ideia é que ele não acarreta na morte, porque o crime de ideia é a morte no livro de 84. Acho que acontece algo relativamente parecido aqui no Brasil, sabe? Porque nossa Constituição, opinião não é crime, pensar não é crime, mas aqui eles punem isso, sei lá. Será que o Grande Irmão Careca leu 84, Edu? Eu acho que ele, enfim, se não leu, ele teve alguma inspiração ali que o levou a concluir a obra na realidade. Porque ele faz exatamente o que o livro descreve, né? Quando ele pode convencer as pessoas, ele quebra o indivíduo para que o indivíduo passe a acreditar na mentira que ele quer que seja verdade. Vamos colocar aqui, você falou algo que o desagrada, ele te prende. Demais. Temos um novo tópico também no livro que hoje, na atualidade, é uma coisa maravilhosa, Edu. Lembra do Nove Língua? Olha, eu confesso que eu li o livro em inglês, então alguns nomes que tu tá falando, por exemplo, Leste, alguma coisa, no livro é Stasia, no livro que eu li. Então, alguns nomes de personagens eu tô perdido. Então, me fala quem é, Rubão, pra ver se eu associo aqui. Não, Nove Língua é um idioma que eles colocam no futuro. Ah, claro! Claro, não, a língua da Oceania. Isso, aqui no português é Nove Língua que fala. Ah, não, eu já lembro de 9 dedos, então não. Sim, é língua nova, verdade. Cara. Então, a gente pega Paleo 84 e vai assimilando com o nosso atualidade aqui, a gente vê, cara, como que o Orwell, naquela época, ele pôde pensar tão à frente, ou o contrário, né? Acho que os socialistas de hoje pegaram, nossa, nós temos um manual perfeito em nossas mãos, vamos aplicar esta porra. Mas enfim, é um livro que vale a pena, né, Edu? Em resumo, vale muito a pena a leitura. Completamente, para você entender a sociedade moderna, é uma obra essencial. Então faça aquele esforço, vai ali, depois da página 100 a coisa fica mais dinâmica,
Mas faça esse esforço e vale a pena ler a obra completa. Pois é, eu não vou dar spoiler do final, mas um casal é formado no decorrer do livro e eles têm que ser reeducados ao fim disso tudo, mas enfim, eu quero que você tenha essa experiência lendo o livro, que é maçante no começo, mas vale a pena sim você ler o livro, sobretudo levando em consideração o momento atual do nosso país, tudo que está acontecendo. Eu sei, tenho certeza absoluta que conforme você for lendo, você vai assimilando, puxa vida, isso aqui aconteceu, puxa vida, isso aqui, puxa vida, você vai fazer isso. É absolutamente normal e isso que o 84 provoca na sua leitura. Enfim, leia que vale a pena. É um ótimo livro para dar um up na sua mente, na minha humilde opinião. Então até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal, até a próxima. Deixa aqui nos comentários, indique algum livro pra gente ler e resenhar aqui com vocês, tá bom? A gente aceita sugestões. Se cuidem, abraço, até a próxima.